Hoje de manhã presenciei uma pequena tragédia. Passeava para cima e para baixo no corredor enquanto o criado arrumava meu quarto. Diante da pequena janela que dá para o pátio há uma teia de aranha e dentro desta uma grande aranha cruzeira. A senhora de Bonnet não permite que o bicho seja incomodado, porque, diz, as aranhas dão sorte e na sua casa precisa-se muita. De repente notei que outra aranha, bastante menor e macho, ao passo que a da teia é fêmea, corria com muita precaução em volta da teia. Aproximava-se cautelosamente do centro, caminhando sobre os frágeis fios, mas assim que a fêmea se movia, fugia para trás. Chegando-se à outra extremidade, tentava outra vez, de mansinho, aproximar-se. Por fim, a grande aranha fêmea pareceu dar ouvidos aos seus apelos, porque não se moveu mais. O pequeno macho puxou um fio, no começo de leve, em seguida com mais força, ao ponto que a rede inteira estremeceu, mas a fêmea permaneceu sossegada. Então ele lhe chegou perto, depressa, mas com cuidado. A fêmea acolheu-o sem protestar e concedeu-lhe o abraço. Ambos ficaram longamente unidos, imóveis no meio da teia. Depois vi que o macho se soltava do amplexo, vagarosamente, uma perna atrás da outra. Pareceu quase que quisesse delicadamente retirar-se e deixar a fêmea sozinha em seu sonho de amor. Em dado momento, ele separou-se completamente e correu rapidamente para fora da teia. Mas naquele mesmo instante, um furor selvagem despertou na fêmea, que se pôs a persegui-lo. O pequeno macho deixou-se cair ao longo de um fio, mas a amante imediatamente lhe foi ao encalço. Tombaram ambos no parapeito. A aranhazinha macho procurava escapar com todas as suas forças, mas já era tarde. A fêmea segurou-a firmemente e a levou de volta para cima, no meio da teia. E este ponto, que fora pouco antes o leito de um amplexo voluptuoso, foi a cena de um espetáculo bem diferente. Debalde, o infeliz amante se debatia inutilmente e estendia suas débeis patinhas para furtar-se desse segundo e terrível abraço. A fêmea não o soltou mais. No espaço de poucos minutos, de tal modo o enrolou em fios que ele não pôde mais fazer o menor movimento. Em seguida, espetou a aguda tromba no corpo de sua vítima e sorveu em longos tragos o sangue do ser amado. Vi por fim como ela se separou do macho, que já se tornara um simples e irreconhecível amontoado de pernas e pele e fios, e o atirou com desprezo para fora da teia. É assim, pois, que se amam esses animais. E então regozijo-me de não ser aranha. Segunda-feira, 14 de março. Meus livros jazem intactos em cima da mesinha. Passo meus dias à janela. E quando anoitece, ainda me deixo ficar sentado lá. Ela já não está, mas eu cerro os olhos e ainda a vejo. Ai de mim, que esse diário começa a ser totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Ele trata da senhora de Bonnet e do comissário e de aranhas e de Clarimunda e nada diz das descobertas que eu devia fazer. Mas que culpa eu tenho disso? Terça-feira, 15. Inventamos um jogo estranho, Clarimunda e eu, e jogamos o dia todo. Eu a saúdo e ela imediatamente responde. Em seguida, ponho-me a tamborilar com os dedos sobre os vidros e assim que ela me vê, ela repete imediatamente o gesto. Faço-lhe um sinal e ela responde com o mesmo sinal. Movo os lábios como que para falar-lhe e ela move os lábios de maneira idêntica. Depois, aliso com as mãos meus cabelos, da testa para a frente e incontinente ela leva a mão à testa e à fronte. Um jogo de crianças que nos faz rir a ambos. Isso é, não posso dizer que ela ria. O dela é um sorriso tranquilo, carinhoso. Eu tenho a impressão de que o meu também é assim. Aliás, esse jogo não é tão idiota como parece. Não se trata somente de mera imitação de gestos que cedo nos enfadaria.
deve haver nele um pouco de transmissão de pensamentos. Porque, na verdade, é Clarimunda que imita os meus movimentos em uma fração de segundos. Mal teve o tempo de os ver e já os executa. Algumas vezes parece-me até que ela os executa ao mesmo tempo que eu. Divirto-me em inventar sempre qualquer gesto novo, imprevisto, mas ela sempre os repete com uma exatidão desconcentradora. Algumas vezes tento fazer com que erre. Executo velozmente uma certa quantidade de movimentos diferentes, um depois do outro. Em seguida repito-os segunda vez e depois terceira. Mas na quarta mudo a ordem dos gestos, ou executo outros, ou mesmo salto um deles. E é estranho como Clarimunda não faça nenhum movimento errado, embora eu me esforce por variar os gestos de maneira tal que ela mal tenha tempo de notá-los. Nesse modo, passo os meus dias, mas não tenho em absoluto a impressão de estar desperdiçando o meu tempo. Parece-me antes que nunca fiz algo tão importante. Quarta-feira, 16 de março. Não é engraçado que nunca me haja ocorrido a ideia de tornar mais sérias minhas relações com Clarimunda e de acabar com essas brincadeiras monótonas? Na noite passada pensei nisso. Bastar-me apanhar um chapéu e, sobretudo, descer 2 lances de escada, dar 5 passos para atravessar a rua e depois subir outros 2 lances de escada. Na porta há certamente uma chapinha na qual esteja escrito Clarimunda. Clarimunda de quê? Não sei. Mas Clarimunda é que lá está escrito. Na seguida, bato a porta e depois... Até este ponto posso imaginar tudo, mesmo os meus menores movimentos. Mas não consigo fazer ideia do que haverá depois. A porta abre-se. Isso ainda vejo. Mas eu permaneço lá, diante, em pé, a olhar para dentro. E dentro está escuro. Uma escuridão que não deixa enxergar nada. Ela não vem ninguém. Lá dentro não há nada, apenas escuridão, treva impenetrável. Parece-me às vezes que uma Clarimunda diferente da que fica lá em frente à janela brincando comigo não existe. Não posso absolutamente imaginar que aspecto poderia ter essa moça com um chapéu ou então com um vestido diferente do que traja habitualmente, preto com pintas roxas. Tampouco sem luvas consigo imaginá-la. Se me represento na rua, num restaurante, comendo, bebendo ou conversando, dá-me vontade de rir. Tanto isso me parece impossível. Às vezes pergunto a mim mesmo se amo Clarimunda. Declaro de antemão que não posso responder com precisão, já que nunca amei na minha vida e não sei o que a palavra signifique. Mas se o sentimento que provo por essa moça é amor, é ele de natureza totalmente diferente que tenho visto em alguns companheiros meus, ou que aprendi a conhecer nos romances. É-me bastante difícil determinar minhas sensações. É-me difícil, sobretudo, pensar em algo que não se refira a Clarimunda, ou melhor, ao nosso jogo. Porque não posso negar que somente esse jogo é que me mantém constantemente ocupado. Não outra coisa, não qualquer outra coisa. E isso, ao menos, é o que eu sou capaz de compreender. Clarimunda. Certamente sinto-me atraído por ela. Mas há também outro sentimento que talvez se pudesse chamar de medo. Medo? Não é isso. É antes um vago receio, uma leve angústia produzida por algo que eu ignoro. E é justamente essa angústia, essa ansiedade, a qual tem em si qualquer coisa de estranho, de sugestivo, de voluptuoso, que me conserva longe dela, ao mesmo tempo que me impele para ela. É como se eu corresse em amplos círculos à volta dela, depois me acercasse e em seguida tornasse a afastar-me, e fosse para frente, me dirigisse para outro lugar para voltar correndo para ela. No fim, sou compelido a aproximar-me completamente dela. Clarimunda está sentada à janela e fia. Fios compridos, sutis, infinitamente sutis. Com eles fará uma teia ou outra coisa qualquer, sei lá.
Não compreendo como ela possa tecer essa rede sem emaranhar os delgados fios e sem parti-los nunca. Há desenhos maravilhosos nesse seu fino labor, juntamente com animais fabulosos e figuras gigantescas. Mas por que eu escrevo isso? Na realidade, não posso absolutamente divisar o que ela desenha. Os fios são lindos e finos demais. Sinto, contudo, que o seu trabalho é exatamente como descrevi, como vejo quando fecho meus olhos. Exatamente assim. Uma grande rede, com muitas figuras desenhadas, animais fabulosos e caras grotescas e espantosas. Quinta-feira, 17 de março. Vivo num estado de estranha exaltação. Não falo mais com ninguém. Também com a senhora de Bonet e o criado limito-me ao simples bom dia. É a custo que encontro tempo para comer. Não desejo senão ficar sentado à janela e jogar com ela. O jogo é deveras excitante. Tenho o pressentimento de que amanhã deve acontecer alguma coisa. Sexta-feira, 18 de março. Sim, hoje deve acontecer alguma coisa. E digo a mim mesmo, falando em voz alta para ouvir a minha voz, que estou aqui justamente para isso. Mas o pior é outra coisa. Tenho medo. Este medo de que possa acontecer-me algo parecido com o que ocorreu aos meus antecessores mistura-se estranhamente com um outro medo, o que me inspira Clarimunda. E sou incapaz de distinguir um do outro. Tenho medo e gostaria de gritar. Sábado, 19 de março. Ontem, depois de soarem 5 horas, estava eu no extremo das minhas forças. Agora tenho a certeza de que deve haver alguma coisa nessa sexta-feira do penúltimo dia da semana. Agora já não me rio da patranha que contei ao comissário. Estava sentado na cadeira de braços e empenhava toda a força da minha vontade para ali permanecer. Mas alguma coisa me arrancou de lá, arrastando-me para a janela. Tive de jogar com Clarimunda, experimentando simultaneamente o terror horrível da janela. E de repente vi-os pendurados lá. O caixeiro viajante suíço grande, com o pescoço largo e a barba rala grisalha. O artista de circo, alto e fino. E o sargento, baixo e atarracado. Via-os todos os três, um após o outro. E em seguida todos juntos, pendurados no mesmo gancho, com as bocas escancaradas, com as línguas para fora. E a seguir vi a mim mesmo pendurado no meio deles. Que terror! Sentia, compreendia que quem o inspirava era uma cruz formada pelos caixilhos, aquele horrível gancho e Clarimunda. Ela que me desculpe, mas é a pura verdade. Em meu vil terror, eu misturava sempre no quadro dos 3 que estavam lá pendurados, com as pernas dobradas sobre o soalho. É verdade, eu não sentia de forma alguma desejo ou vontade de me enforcar. E nem sequer receava que pudesse fazê-lo. Não! O que me apavorava era a própria janela. E Clarimunda. E qualquer coisa de horrível, de misterioso que iria acontecer. Experimentava o desejo irrefreável, arrebatador de me levantar e de acercar-me da janela. E tinha de obedecer. De repente, tiniu o telefone. Agarrei o fone e antes ainda que pudesse ouvir alguma palavra, gritei: venha imediatamente! Foi como meu grito tivesse feito todas as sombras sumirem-se, incontinente por entre as fendas do soalho. Senti-me perfeitamente tranquilo. Enxuguei o suor da testa e bebi um copo de água, pondo-me a refletir no que iria contar ao comissário quando chegasse. Em seguida fui à janela, cumprimentei e sorri. Clarimunda respondeu à saudação e ao sorriso. 5 minutos mais tarde, entrou o comissário. Disse-lhe que finalmente conseguira esclarecer o caso. Que por agora ele não devia dirigir-me perguntas, mas que breve eu lhe faria importantes revelações. O mais bonito disso tudo é que enquanto eu lhe pregava essa mentira, eu estava realmente persuadido de falar a verdade. E o melhor é que ainda hoje sinto a mesma coisa, apesar da realidade.
O comissário apercebeu-se perfeitamente das condições do meu espírito, especialmente quando tentei desculpar-me por causa do meu grito de pavor e fornecer do mesmo uma explicação natural, sem todavia encontrar uma razão plausível. Mas respondeu-me muito amavelmente que eu não devia fazer cerimônias com ele. Seu dever era de estar sempre ao meu dispor. Preferia vir uma dúzia de vezes inutilmente a chegar uma só vez tarde demais. Em seguida, para me entreter, convidou-me a sair com ele, afirmando que não podia fazer-me bem ficar sempre em casa sozinho. Aceitei, se bem que com pesar. Não me afasto de bom grado desse quarto. Fomos a Guete Rochechouart, a Siguel e Lunerose. O comissário tinha razão. Sair e respirar outro ar fez-me bem. A princípio, experimentei um sentimento desagradável, como se estivesse fazendo alguma coisa pouco correta, como se eu fosse um desertor. Depois, porém, a alegria voltou a dominar-me. Comecei a beber e terminei a noite rindo e conversando. Hoje de manhã, quando me acerquei da janela, pareceu-me ler uma censura nos olhos de Clarimunda. Mas talvez isso seja fruto de minha imaginação. Como pode ela saber que ontem à noite não fiquei em casa? Aliás, foi apenas um instante. Logo a seguir, voltou a sorrir. E o dia todo não fizemos senão jogar. Domingo, 20 de março.